Sabe aquela ideia de que o conhecimento da faculdade fica só nos livros e na sala de aula? E se ele pudesse ir muito, mas muito além disso, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como as universidades podem ser verdadeiros motores de transformação social. Como saber se transforma em ação. Pois é, essa é uma pergunta que vai um pouco além do óbvio, né? Porque, claro, a gente sabe que universidades ensinam, que elas pesquisam, mas e se existisse um terceiro caminho? Uma terceira via que conecta o campus diretamente com os desafios reais da comunidade que está ali do lado de fora dos muros. E olha só, essa terceira via tem nome. É a chamada terceira missão da universidade. E o ponto aqui não é substituir o ensino ou a pesquisa, de jeito nenhum. A ideia é completar. É como se formasse um tripé, sabe? Uma base muito mais forte que sustenta uma instituição que está de fato integrada com a sociedade. A ideia por trás disso é até simples, mas é muito poderosa. Aquele conhecimento todo não pode ficar trancado numa torre de marfim. Ele precisa servir a comunidade. É literalmente a universidade saindo dos seus próprios muros para se tornar uma força ativa, uma peça-chave na construção de uma sociedade melhor para todo mundo. Tá, legal. Mas como é que a gente constrói essa ponte? Sabe, entre a teoria, o que se aprende na sala de aula, e a prática, a vida real? Qual é o mecanismo que faz com que uma ideia acadêmica vire uma solução para o dia a dia das pessoas? Bom, é exatamente essa ponte que a gente vai atravessar agora. Pois bem, o nome desse mecanismo é extensão universitária. E o mais legal dessa metáfora da ponte é pensar que ela é uma via de mão dupla. O trânsito de conhecimento flui nos dois sentidos. A universidade não só leva o que sabe, mas ela também aprende, e muito, com as experiências, com as demandas reais da comunidade. É uma troca. E os objetivos aqui, olha, vão muito além de só prestar um serviço. Para quem é estudante, a extensão é uma verdadeira formação em cidadania. É o momento em que se deixa de ser apenas um aluno para se tornar protagonista, um agente de mudança, aplicando toda aquela teoria em problemas reais e muitas vezes urgentes. E claro, isso pode acontecer em inúmeras áreas. Mas uma das que tem um impacto gigantesco é a da educação fiscal. Pensa bem. Entender como os impostos funcionam, para que eles servem, esse é o primeiríssimo passo para se construir uma sociedade mais justa, mais transparente para todo mundo. Ok, a teoria é ótima, fascinante, mas como é que isso funciona na prática, no mundo real? Então vamos conhecer um modelo que faz exatamente isso. Transforma estudantes em consultores e cidadãos em pessoas mais conscientes dos seus direitos e deveres fiscais. Vamos falar do exemplo do NAF. Então, conheçam o NAF, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. A proposta é genial de tão simples. Pensa só. Estudantes de universidade, com a orientação dos professores, oferecem de graça consultoria sobre impostos e finanças para a comunidade. Simples, direto e com um impacto enorme. E o que faz o NAF ser tão eficaz é que ele cria um ciclo virtuoso. O ensino, a teoria da sala de aula, vira a prática profissional de verdade para o aluno. E essa prática, por sua vez, gera um serviço que é essencial e de graça para a comunidade. No fim das contas, todo mundo sai ganhando. Essa frase aqui do material original resume tudo, né? O NAF é muito mais do que só ajudar a preencher um formulário. O que ele faz é empoderar as pessoas, dando conhecimento. Ele transforma aquela complexidade toda dos impostos em cidadania ativa. É isso. E o mais legal é que o sucesso do NAF não precisa ser um caso isolado. Ele é um modelo. Então a pergunta é, como a gente replica esse impacto? A boa notícia é que existe um roteiro, quase um passo a passo, para transformar qualquer boa ideia numa ação social concreta, que funciona de verdade. Porque, vamos ser sinceros, a diferença entre uma boa intenção e um impacto de verdade está no planejamento. Não tem jeito. Para um projeto de extensão funcionar, ele precisa de uma estrutura, de um mapa bem claro que guie cada passo, sabe? Da ideia inicial até a execução lá na ponta. E aqui estão os pilares desse plano. E olha, cada ponto desses é crucial. Definir o público-alvo garante o foco. A justificativa social responde por que esse projeto é importante. E o vínculo com a área de conhecimento garante que todo mundo se beneficie, a comunidade e também a formação de quem estuda. É, de fato, um roteiro para transformação. Então fica bem claro que extensão universitária não é só uma lista de projetos. É mais do que isso. É uma filosofia. É a educação se recusando a ficar parada, sabe? Buscando o tempo todo o seu lugar no mundo real, onde as coisas acontecem. Transformação em movimento. Eu acho essa frase a síntese perfeita. Por que é isso? O conhecimento só tem valor de verdade quando ele se move, quando ele age, quando ele provoca alguma mudança.
Ficar parado é o completo oposto da educação. E no fim das contas, o objetivo maior é sempre esse. Seja ensinando sobre impostos, como no caso do NAF, ou atuando em qualquer outra área, o que a extensão busca é ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais ética, uma sociedade onde o conhecimento é uma ferramenta de inclusão, de oportunidade para todo mundo. E com isso, fica uma reflexão final. Já parou para imaginar o potencial disso? Se cada estudante, de cada área do conhecimento, pudesse pegar o que aprende e aplicar para resolver um problema real da comunidade, que tipo de futuro a gente não poderia construir? A resposta, na verdade, é um convite à ação.